E aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo, né? Esse vídeo aqui, o tema do vídeo, como ele nasceu, é um tanto quanto engraçado, né? Um amigo meu que não se interessava por política e agora ele anda meio que antenado na política, né? Ele me mandou um link de um vídeo de YouTube de um influencer, vamos dizer assim, né, de um youtuber famoso, que tem muitos seguidores, né? E nesse vídeo aí, esse youtuber aí, ele elenca várias coisas que fazendo uma crítica ao governo do presidente Bolsonaro, né? Então eu acredito que o motivo que ele me mandou isso é tipo assim, pô, eu sei que você é um cara que apoia o ex-presidente, né, o Bolsonaro, e o que você tem a dizer a respeito dessas críticas que esse cara está fazendo, né? Então esse vídeo ele vem, né, eu falei para ele assim, ó, vou te falar via WhatsApp, não dá, né? Ou tem que ser pessoalmente. Aí falei, caramba, vou fazer um vídeo em resposta explicando para esse meu amigo do que se trata, tá bom? Então vamos lá, mais sem delongas, né? No caso aí, eu vou mostrar para vocês quais os questionamentos. Não sei se está focando bem aí, mas deixa eu pôr aqui mais pertinho. Depois eu tiro fora, tá sem foco. Vamos lá. São vários itens, né? Então, vamos assim fazer uma análise geral, tá? O que acontece? Esse youtuber, vamos chamar eles assim, né? Ele mais um certo movimento, eles formaram uma base de apoio, eles apoiaram na época da eleição o Bolsonaro, até então candidato à presidência da República, né? E eles apoiaram, aí o Bolsonaro se elegeu, né? Aí o que aconteceu? Eles achavam que por ter apoiado o Bolsonaro ia dar, sei lá, cargos, alguma coisa em troca aí, que, né, algum proveito eles pudessem tirar desse apoio, né? E o que aconteceu? O Bolsonaro ele se elegeu com uma proposta de fazer uma coisa, de fazer um governo voltado sem aquele famoso, como que se diz, coalizão, né, que seria distribuir cargos e emendas, né, em troca de apoio, né, o presidencialismo de coalizão, né, que chamavam lá o apoio ao governo. Ele tentou fazer o quê? Um governo baseado na meritocracia, colocar pessoas com capacidade e técnicas, né? Técnicas que correspondessem àquela função que elas estavam ocupando, né? Então, tentou colocar pessoas capacitadas para exercer funções específicas dentro da máquina pública e não simplesmente sair distribuindo secretaria, cargos e mais que o vale aí, para pessoas simplesmente porque foi apoiado, né, para ser eleito. Isso aí, pelo que eu percebi, causou uma frustração nesse youtuber, né, e no movimento que também está junto com ele. Então, tanto esse influenciador como esse movimento aí, eles se venderam como movimentos, como direitistas, né, que são caras de direita, liberais de direita, né? Mas na verdade eles são o quê? Eles são só uma cara nova de uma coisa antiga, do velho PSDB, né, dos tucanos. Então eles são tucanos, né, tanto esse movimento quanto esse youtuber, eles são tucanos, né, disfarçados de direita. Na verdade, de direita e de liberal não tem nada. Então, mas eles, o que acontece? Eles viram que tem um apelo, né, esse negócio de direita, de liberal. Então, eles são o que considera assim a direita permitida, né? A direita cheirosa, os caras bonzinhos, né? E na verdade, então eles, né? Eles
se intitulam de direita, mas na verdade eles são só tucanos disfarçados, tá? Bem, já coloquei em parte aí o porquê que eles apoiaram e porque passado um tempo, o que acontece? Como eles não receberam nada, eles acharam por bem e falaram, vamos fazer o seguinte, já que ele não deu nada em troca, né? Agora então vamos bater no governo, né? Vamos bater no governo, enfraquecer esse governo, e mais para frente vamos até pedir impeachment, vamos derrubar esses caras, meu, que esses caras aí, meu, são, né, meu, um tremendo, né, recebeu todo o nosso apoio e agora não dão nada para nós, então foi isso que eles fizeram, né? Então, aí o que acontece? Dentro desse contexto, aí eles procuraram alguma coisa para poder bater no governo. Aí eles procuraram corrupção. Putz, não tem. Algum escândalo de corrupção, alguma coisa assim? Pô, não tem, tá? Não tem. No começo ainda ficou ainda ficaram falando de rachadinha, que já era um negócio que foi batido antes da eleição, né? Do filho do presidente, lá o Flávio, que se elegeu senador, ficaram batendo nisso, né? Sendo que ele movimentou 2 milhões, são o que o COAF falou de movimentações atípicas, né? Numa Câmara de Vereadores lá do Rio de Janeiro, ele movimentou 2 milhões em 4 ou 5 anos, né? Sendo que o cara lá do PT movimentou 50 milhões. Na lista ele está entre os últimos, né? Então, mas era o que eles tinham para bater, começaram a bater por aí. Aí como não deu, aquilo já era, vamos dizer assim, não deu em nada, então eles resolveram, não, pô, mas vamos fazer o quê? Não, tem que bater nele, pega alguma coisa. Então, então foram pegando várias coisas, né? E tentando colocar isso dentro de uma narrativa para poder bater, para poder demonizar, você entendeu? E até para falar assim, ó, agora nós não somos mais apoiadores do governo, bolsonaristas, né? Porque esse governo é ruim, esse governo traiu a gente, olha só o que ele fez. Aí eles começam a elencar lá uma porção de coisas aí, tá? Então, o que eles elencam? Eles elencam fatos? Elenco fatos, tá? Mas fora de contexto, vou dar aqui o contexto de cada coisa, tá? Que mais? Eles elencam suposições, tem muita coisa ali que é suposições, boato, algumas coisas são mentiras, outras são espantalhas, né? Então, eles se prestaram no trabalho, aquele negócio, não, temos que arrumar alguma coisa aí, para nós podermos bater no governo Bolsonaro, arruma aí, não, mas isso aqui não é, não, vamos pôr aí, a gente mete bronca aí e demoniza, tá? Então foi isso aí. Bem, tendo dito isso, agora eu vou fazer uma análise para começar a elencar o que eles falaram aqui e tentar colocar isso de acordo com o que acontece. Cada coisa que acontece, ela tá dentro de um contexto, ela não está solta no espaço, né? Então tem todo um contexto, tá? Então vamos lá. O que aconteceu com o governo Bolsonaro? Ele se elegeu, foi aquela euforia e tal. Aí o Bolsonaro, quando tomou posse, ele não aderiu a esse presidencialismo de coalizão. O que era? Era distribuir ministérios, né? Distribuir cargos, secretarias entre os partidos, né? Então ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma presidência com base em temas. Então o que é bom para o Brasil, vocês analisam e votam a favor. O que for contra, vocês votam contra. Eu vou fazer a proposta do que eu acho bom para o país, né? Sem esse negócio de tomar lá da cá, de cargo, de emendas, né? Sem fazer esse tipo de coisa que sempre foi feito no passado. Então ele tentou emplacar um jeito novo de governar, tá? Isso aí desagradou muito quem? A esquerda, é claro, já ia bater no governo, mas o Congresso Nacional, lá na época do mandato do presidente Bolsonaro, o que acontecia? A base forte na Câmara dos Deputados, também no Senado, é o Centrão. E o Centrão é aqueles caras mais fisiológicos, são aqueles políticos de carreira tal,
porque eles estão ali já como políticos profissionais, né? Então eles querem um naco do poder, né? Para poder indicar o presidente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, um ministério. Eles querem fazer parte dessa parte que cabe ao executivo fazer. Então eles querem ter uns postos chaves ali, né? E o Bolsonaro foi resistente a isso. Então falava assim, ó, seguinte, se você me dá um nome técnico competente para preencher tal cargo, você entendeu, eu dou. Só que não, o que eles queriam pôr lá eram políticos de carreira, políticos profissionais, que incompatíveis com a necessidade daqueles cargos. Então isso aí causou um estremecimento e vamos dizer assim, um congresso muito hostil ao presidente, tá? Então o que aconteceu? O presidente da Câmara, na época o Rodrigo Maia, ele foi um presidente totalmente hostil, né? Totalmente, mas muito hostil ao presidente Bolsonaro, tá? Ele foi eleito com uma coalizão de esquerda e centro-esquerda, e ele, nossa, ele realmente fez tudo para solapar cada ação. Por melhor que fosse para o Brasil, ele solapou todas as ações que o governo vinha fazendo. E no Senado não foi diferente. No Senado teve uma briga entre o Davi Alcolumbre, né, que era um cara novo ali no quadro político do Senado, e tinha um cara já mais antigo, que era o Renan Calheiros, né, que o pessoal não queria de jeito nenhum. Então as forças se uniram em torno do Davi Alcolumbre, ele foi eleito, o Renan Calheiros não entrou, né? E ao fim e ao cabo, esse Davi Alcolumbre, ele também foi mais um que solapou todas as iniciativas do governo federal, do executivo, do presidente Bolsonaro. Ele também puxou o tapete para tudo. Apesar de ter tido o apoio da ala governista para ser eleito como presidente do Senado, nem por isso ele fez qualquer apoio ao presidente, tá? Então vamos lá, ele já tinha um presidente da Câmara totalmente contra o governo e ele tinha um presidente do Senado totalmente contra, tá? Só para você ter assim, citar um fato, é normal quando entra um novo presidente, esse presidente ele faz uma reforma ministerial. O que acontece? Ele faz um novo ordenamento de quantos ministérios vai ter, quais ministérios vai ter, quais não vai ter, né, quais vão ser os ministérios, as pastas, secretaria, ele faz todo aquele rearranjo para poder governar e preenche com cargos, né? E aí o Bolsonaro ele cortou vários ministérios, acho que tinha praticamente 30 e tantos, quase 40, reduziu para 21, 22, alguma coisa do tipo, não recordo direito, tá? E isso é colocado essa reforma, né? Essa reforma ministerial, ela é colocada logo nos primeiros dias de governo, tá? E isso aí tem 60 dias para ser votado, tá? Só que o Congresso ele era e mais o presidente da Câmara, eles eram tão hostis ao novo executivo, ao novo governo, ao presidente Bolsonaro, que precisou ter o Bolsonaro pedir apoio ao povo, fazer passeatas, tal, fazer manifestações, para poder aprovar essa reforma ministerial, porque senão nem isso aí geralmente é assim, o presidente da Câmara já pega, ele já coloca em votação na primeira semana e já aprova e vida que segue, né, com essa nova equipe. Não, quase caducou por decurso de prazo, né, que fica 60 dias sem votar essa medida aí, que é essa reforma ministerial, o governo ele já perde aquilo ali, aí tem que voltar toda a estrutura antiga daquelas divisões de ministério, secretaria e tudo mais. Então, quer dizer, faltou muito pouquinho assim para tudo não voltar para trás. Isso aí nunca tinha acontecido na história da República. Tal a hostilidade que o governo tinha. E ele tinha hostilidade não só na própria Câmara dos Deputados e no Senado, né? Quer dizer, no Poder Legislativo, como também das Cortes Supremas, né? Então, logo como ele quis nomear para a Polícia Federal Ramagem,
tiraram da cartola porque o cara foi o cara era da Polícia Federal e tinha toda a qualificação, currículo impecável. Mas como ele foi chefe da segurança durante durante a campanha do Bolsonaro, ele era o chefe de segurança e o Bolsonaro ficou amigo dele, aí tiraram da cartola que por conta disso não podia, né? E aí barraram, né? Com objeções aí, né? Puxadas da cartola lá, o Supremo Tribunal, né? Tirou da cartola tal, e o Bolsonaro, com a equipe que tinha lá em volta, deixa disso, deixou passar e não nomeou Ramagem para ser o delegado-geral da Polícia Federal, né? No governo atual aqui do presidente Lula, o cara que era um amigão do Lula, tá? E que também era o mesmo argumento que foi usado para não deixar nomear o Ramagem, poderia ter sido usado agora para nomear esse cara que é o presidente da Polícia Federal de agora, que é um cara esquerdista desde sempre e vai ser amiguíssimo do Lula. Mas agora não, agora passou tudo, nem sequer cogitaram em barrar a nomeação dele. Então, quer dizer, ele tinha também, além do Congresso hostil a ele, ele tinha também a Suprema Corte, também, vamos dizer assim, muito hostil, com má vontade para com esse novo governo, né? Então, dentro desse cenário, aí, para você ter uma ideia, é que o Bolsonaro tomou posse e começou a governar, tá? Outra coisa, só para uma atuação assim, por exemplo, vários projetos de lei, quando o governo ele põe um projeto de lei, ele manda lá para o Legislativo, para a Câmara dos Deputados, e eles têm 60, começa a valer na hora e tem 60 dias para votar, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a carteira verde e amarela, que facilitaria o primeiro emprego com menos encargos trabalhistas, né? Foi uma proposta muito boa, né? Carteira estudantil gratuita e outras tantas aí, né? Que o Bolsonaro implementou, junto com a equipe dele, com o Guedes, tudo. O que aconteceu? Isso aí ficou na gaveta lá, né? Para ser votado. O Rodrigo Maia sentou em cima dessas propostas e outras tantas aí, tá? E aí o que aconteceu? Passados 60 dias, elas são automaticamente revogadas, elas perdem a validade, né? E não foram para frente. Por quê? Porque não teve assim um mínimo para pegar e colocar em votação para ver se o Congresso ia referendar, aprovar aquilo ou não. Então, várias e várias iniciativas do Poder Executivo nem sequer foram votadas. Elas simplesmente elas foram arquivadas por decurso de passe, por passar 60 dias sem ter sido apreciadas do Congresso. Então, você vê como que era o clima na Câmara dos Deputados, né? Era muito ruim. A reforma ministerial não, eu já falei, a reforma da Previdência, o governo precisava fazer, por quê? Porque o Brasil estava quebrado e precisava de uma reforma minimamente para as contas públicas, elas vamos dizer assim, ter sustentabilidade, né? Não estourar o caixa do governo. Então, o governo fez a proposta de reforma e somente através de muita pressão popular, uma coisa inédita, né, que foi o povo na rua, é que a reforma da Previdência foi votada e passou, né, com muitas alterações, tal, mas passou, ou bem ou mal, foi uma reforma boa. Mas por quê? Porque teve uma pressão popular, não por vontade do Congresso, senão não tinha feito reforma da Previdência nenhuma, tá? Outra coisa também que explica também a dificuldade do governo é o seguinte: o PSL, a legenda que o Bolsonaro entrou para se candidatar a presidente e acabou ganhando a eleição, né, do Bivar. O que aconteceu? O PSL, se não me engano, ele tinha 52 deputados que se elegeram junto com o Bolsonaro, tá? E aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com esse youtuber,
com esse movimento aí. Como esses deputados aí, eles não receberam nacos do governo, né? Eles rapidamente começaram a votar contra o próprio, os caras que se elegeram com o Bolsonaro começaram a votar contra ele, né? Então, a base do governo, de 52 deputados, né, 27 eles foram para a oposição, entre eles a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, né? Uma que estava, né, veio a propaganda dela na época da eleição, acho que ela é senadora, a Soraya Tronic, né? Também foi para oposição, a Simone Tebet, é outra que foi para oposição. Então você vê, passado alguns meses de governo, esse pessoal aí, como não recebeu nada, esse pessoal ficou ressentido, né? Ficou magoado, ressentido, e passou rapidamente para a oposição. Então foram o quê? Eram políticos oportunistas, eram um pessoal oportunistas, que eles apoiaram, eles viram, eles foram assim muito de time de ver que o Bolsonaro era a nova onda. Então o que eles fizeram? Colaram a sua imagem no Bolsonaro, Bolsonaro, tô com você, nós dois juntos, Deus, pátria, família, liberdade, isso aqui, né? Colaram no Bolsonaro. Aí foram eleitos com o Bolsonaro, aí nem passou muito tempo, você entendeu? Não receberam aquilo que eles esperavam, né? Facilidades, outras coisas mais. O que eles fizeram? Passaram para a oposição, né? Traíram, né, o Bolsonaro e traíram o eleitor que votou neles, achando que eles tinham uma proposta, assim como o Bolsonaro, uma proposta de direita, né? De centro-direita, tá? Então o que acontece? Outro pessoal que também ficou assim muito decepcionado com o Bolsonaro foi a grande imprensa, tá? A grande imprensa, logo que o Bolsonaro entrou lá, o que ele fez? Ele reduziu drasticamente as verbas públicas para publicidade governamental, né? Inclusive das estatais, né? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, reduziu pra cacete, né? Acho que mais ou menos em 70% as verbas publicitárias. Porra, aí, meu, a grande imprensa ela já tem um viés de centro-esquerda. Pô, aí, meu, cortou as verbas, pô, esse governo não presta, o governo é uma bosta. Começaram, né? Vamos bater no governo, né? Batendo dia e noite, né? Então, aquele negócio, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui. Só uma coisa que eu esqueci de falar, né? O Supremo naquela época ele era tão hostil que pela primeira vez, naquela época lá, na época ainda era o Celso de Mello, ele era o famoso decano, né? Ele ameaçou fazer busca e apreensão lá no celular do Bolsonaro, tal, aquele negócio do Ramagem, isso, aquilo, tal. Então você vê que todo o clima, o Bolsonaro, ele é vamos assim, o meio político, né? A mídia mainstream, todo mundo, ela ao fim e ao cabo eles estavam muito incomodados com esse estranho no ninho, com essa engrenagem dentro da máquina pública que não era uma coisa normal ali, né? Então eles estavam querendo expurgar o Bolsonaro a todo custo. E só não entraram com pedido de impeachment, porque cada vez que eles pensavam nisso, eles viam que o apoio popular ao Bolsonaro era muito forte. Então não tinha como fazer um impeachment sem causar uma convulsão social. Então essa ideia ficou, né? Ficou ali em banho-maria, mas não progrediu. Inclusive esse movimento que apoiou o Bolsonaro, que depois passou por oposição, passado acho que um ano, 2 anos aí, ele junto com o pessoal de esquerda, de extrema esquerda, eles fizeram uma manifestação ali na Paulista pedindo impeachment do Bolsonaro, né? Então você vê até que ponto os caras realmente eram de direita, eram só oportunistas que pegaram a onda Bolsonaro e são os caras mais de centro-esquerda que outra coisa, são os tucanos disfarçados,
tá? Então é isso. Vamos agora então falar sobre cada uma. Do balão de vento, né? Que os caras estavam querendo, esse youtuber tá toda hora batendo e tal. Então vamos lá. Primeira coisa, que ele sancionou o fundão eleitoral. Engraçado isso. Ele sancionou, isso é um fato. Agora eu vou te perguntar. O fundão eleitoral já vinha antes, tá? Ano após ano. Não foi ele que, por iniciativa do governo, que tirou da cartola e vamos dizer assim, colocou lá para existir. Então o fundão eleitoral era uma coisa que já vinha, tá? O fundão eleitoral ele foi aprovado assim esmagadoramente pelo Congresso, tá? O governo ele podia vetar, podia. O que ia acontecer? Automaticamente, como ele foi aprovado pela esmagadora maioria, ia simplesmente derrubar o veto dele na mesma hora, né? Então ele ia simplesmente criar um desgaste maior para o próprio Congresso, né? Sem a menor necessidade. Então, o que acontece com o governante? Para ele fazer um veto, alguma coisa aprovada pelo Congresso, só vale a pena ele fazer esse veto se aquele veto que ele está fazendo, aquilo foi aprovado com uma margem pequena que talvez ele vá reverter. Talvez se ele fizer o veto lá para aquilo não virar lei, né, eles não consigam derrubar o veto do presidente, tá? Mas o que acontece? Infelizmente, seria ridículo ele tentar vetar o fundão eleitoral. Aquilo passou com ampla maioria folgada, simplesmente assim, ele enfraquecido dentro do Congresso Nacional, perante o Congresso Nacional. Ele vetar aquilo é simplesmente ficar assim, se desgastar sem a menor necessidade, tá? Então, quer dizer, isso é ridículo e colocar isso aí como uma coisa, Bolsonaro, tá? Ele sancionou o juiz de garantias. Quem que colocou esse juiz de garantias lá e outras leis aí com abuso de autoridade e tal? Foi um pacote que veio da centro-esquerda e junto com o centrão e foi aprovado. Então, é outra coisa, passou com ampla maioria. Que vantagem que assim ele teria em vetar isso aí? Seria a mesma coisa do fundão eleitoral. Ele era questão de vetar e ser derrubado o veto muito rapidamente e ele ficar mais enfraquecido do que já estava no Congresso. Não tem o menor sentido isso, né? Ele sancionou a lei de abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade ele sancionou e ao fim e ao cabo é uma lei boa que inclusive hoje em dia ela pouco é aplicada, né? E na verdade isso aí também cai, ainda que essa lei fosse ruim, que eu não acho que seja, né? Se ele tivesse sancionado, como ela também passou por ampla maioria, o veto seria derrubado e seria um desgaste desnecessário para o Congresso. Então, ele fez bem em sancionar. Não vejo isso também como um demérito do presidente, né? Aí vamos lá. Ele sancionou a limitação da delação premiada. Isso tudo vem num pacote que o Congresso aprovou. Então, ele simplesmente elencou, ele simplesmente tirou item por item. Então, é a mesma coisa, fica na mesma categoria. Assim, até por sobrevivência política, ele não tinha como ele falar não, né? E aquilo ser derrubado, um desgaste desnecessário, né? Sancionou a restrição da prisão preventiva, é o mesmo pacote, é o mesmo argumento, né? Sancionou o pagamento de advogados com dinheiro do fundo partidário. Ele não sancionou o pagamento, isso aí veio no pacote, né? E isso aí foi aprovado pelo Congresso e também é o mesmo argumento, né? Isso aí foi aprovado por ampla maioria, ele sancionar isso aí simplesmente seria derrubado e se ficaria mais enfraquecido no Congresso ainda. Então, nenhum outro governante de plantão faria algo diferente, né?
sancionou mudança do COAF para o Banco Central. E aí? O COAF é o que vê a operações financeiras, Paraná, né? E ele tava junto acho que no Ministério da Economia, né? E ele foi para o Banco Central. Isso aí não, simplesmente é um rearranjo, não eliminou o órgão nem nada, simplesmente ele mudou de um lado para o outro, né? Porque achando que desse jeito, junto ao Banco Central, ele seria mais proativo, seria melhor, né? Facilitaria o acesso do Banco Central aos próprios dados. Não vejo isso como demérito também, tá? Aí vamos lá, quis indicar o filho para ser embaixador. Então, isso aí eu concordo que isso aí foi um erro estratégico e ruim do Bolsonaro. Por quê? Apesar do Eduardo Bolsonaro falar inglês e tal, inclusive ele tinha uma ponte melhor com o pessoal de direita, na época era o Trump que estava no governo, tá? Que acontece? Eu acho que isso aí foi um erro político do Bolsonaro, tá? Eu acho que ele não deveria ter indicado, por quê? Porque aquele negócio, não basta para aquele ditado, não basta para a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, a partir do momento que ele quis colocar um cara de confiança dele, que era o filho dele, num posto-chave junto ao governo americano, que é o embaixador, né? Que seria o embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, não é uma embaixada qualquer, é um ponto-chave, né? Nas relações aí, né? Mas o que acontece? Ele deu margem, aí com o erro do Bolsonaro, ele deu margem ao pessoal ficar batendo nele, tá? E com razão. Então, nesse ponto aí, eu acho que o Bolsonaro errou redondamente, tá? Foi um erro estratégico, por melhor que proveito que ele tirasse dessa posição de ter um cara de extrema confiança na embaixada americana, seria muito proveitoso, mas ainda assim o custo político seria alto. E foi o que aconteceu. Então acabou nem vingando, apesar dele indicar, essa indicação nunca, depois ele revogou e indicou outro, né? Inclusive o que acontece, tinha o Ernesto Araújo na frente lá da diplomacia brasileira, né? E ao fim e ao cabo aí acabou saindo fora, né? Por conta de pressões mil aí da mídia e Pará de Paraná. E ao fim e ao cabo o Itamaraty, né? Que faz a diplomacia brasileira, ficou sabendo que muitas vezes estava solapando, fazendo coisas por trás e assim fazendo coisas por fora das diretrizes que tinha sido tomada pelo governo. Então, foi um órgão que, ao fim e ao cabo, agiu muito contra o governo. Você vê como ele tinha uma resistência em toda a máquina pública. Toda a máquina pública queria expurgar o presidente Bolsonaro. Omitiu-se quanto à lava-toga e o fim da prisão em segunda instância. Vamos lá, a lava-toga, era uma CPI, né? Estavam recolhendo assinaturas para essa CPI da lava-toga. Isso aí cabe quem? Cabe aos deputados e senadores fazer essa CPI, né? E estava na fase de recolhimento de assinaturas para poder ser instalada. Como que ele, chefe do executivo, presidente, ele se omitiu? Não é ele que vai lá recolher assinatura. E se ele se interfere nisso, fala, pô, ele está interferindo, e depois aí o judiciário ia ficar mais contra ele do que já estava. Então, ao fim e ao cabo, ele ficou, né? Deixa rolar, isso aí é questão do poder legislativo, não é questão do executivo, né? Então ele se omitiu, e com certeza ele tem que ficar quieto mesmo, não é da alçada dele ficar se metendo nos outros poderes, né? Ao contrário que está acontecendo todo dia, toda hora nos dias de hoje, né? E o fim da prisão em segunda instância. Porra, o que ele tem a ver com o fim da prisão em segunda instância? Isso aí foi um entendimento que teve no STF, tá? Eles acabaram com a prisão em segunda instância, né? E depois de vários entendimentos, resolveram de novo acabar com a prisão em segunda instância. Foi o STF, uma questão dentro do STF, como que ele era enfraquecido o STF
né, tava assim, não gostava do Bolsonaro nem pintado de ouro. Como é que ele ia interferir no STF para que não acabasse com a prisão em segunda instância? Eu pergunto a você, como é que ele ia interferir? O que ele podia fazer para interferir para a grande maioria lá dos juízes do STF que não gostam do Bolsonaro, não mudar esse entendimento aí? Que, aliás, eles mudaram para poder descondenar o Lula, né? Então, o que ele poderia ter feito? Então, quer dizer, porra, é mais aquele negócio, é tentar arrumar qualquer coisa só para falar que o Bolsonaro é ruim, você entendeu? Então, esse pessoal também foi muito calhorda colocando isso aqui, né? Tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Vamos lá. Aí, ó, que mandou o filho apagar, outro item aqui, mandou o filho apagar postagem a favor da prisão em segunda instância. Pô, não tô sabendo disso, meu. Não sei se isso aí realmente é verdade. Se foi, provavelmente ele mandou porque o STF estava já muito contra o Bolsonaro, né? Então, de repente, sei lá, ele ficou assim, quem tem medo, né? Então, de repente, se isso for verdade, de repente ele falou assim, é melhor não interferir, deixa rolar isso aí. Não sei te dizer também, tá? Outra coisa que ele coloca como demérito, nomeou o Aras na PGR. Porra, ele nomeou o Aras na PGR e apesar dos pesares, tinha cara melhor? Tinha, mas e aí, será que ele ia conseguir que aceitasse a nomeação? O Aras, assim, os caras engoliram o Aras a muito custo, porque ele não fazia parte da lista TRIPS, né, que tem 3 nomes, era um nome que estava fora da lista TRIPS, então o Aras não era o queridinho para chegar na PGR, né? Então, quer dizer, é aquele negócio, a política é a arte do possível, não adianta você imaginar que você não consegue, né? Nomeou André Mendonça para a Advocacia Geral da União, AGU. Bem, e aí? Qual o demérito disso? O André Mendonça era um cara evangélico e tal, que pelo menos parecia alinhado com as ideias do Bolsonaro. Então, não vejo mal nenhum nisso. Colocar isso como um, né, pô, Bolsonaro, olha só, meu, nomeou André Mendonça. Nomeou líderes do Centrão no Senado e na Câmara. Nomeou líderes do Centrão no Senado e na Câmara. Pô, nomeou não, ele simplesmente deu apoio. O que acontece? Aqueles caras que são do Centrão, de todo jeito, com o apoio dele ou não, seriam os caras que seriam os líderes do Senado, no Senado e na Câmara. Então, não adianta dar morro em ponta de faca, não adianta. Ele muito enfraquecido, tanto no Legislativo, no Congresso, a Câmara dos Deputados, como no Senado, ele não conseguiria fazer algo diferente disso, tá? Admar Gonzaga, ex-advogado da Dilma, secretário-geral do Aliança. Então, esse Aliança era um partido que o Bolsonaro não conseguiu emplacar com toda a oposição. Então, é a Aliança pelo Brasil, que era o partido que ele estava querendo montar, né? Um partido para ele não ficar dependente de uma sigla. Só que o TSE nunca, né? Assim, jamais, por mais que fosse, deixar o Bolsonaro montar o partido, tanto é que não conseguiu montar. E esse cara aí, você entendeu? Nem conheço ele, Ademar Gonzalez, advogado da Dilma, como secretário do partido que ele estava montando. E aí? Aí morreu Neves, né? Não quer dizer nada, né? Luiz Belmonte, vice-presidente do Aliança, que é o partido que ele estava querendo jogar, que fez doações para a legenda de esquerda. Porra, caraca, Bolsonaro, hein, meu cacete. Condecorou Maia, Alcolumbre e Toffoli, né? Deixa eu ver se tem aqui. Estou até esquecendo de ver aqui, né?
Acabei embalando aqui, mas vamos lá. Esse aqui é o número 16, já estou no 16. Vamos lá. Então, o que que acontece? Ele condecorou esses três e mais 37 nomes, né, na ordem do mérito da Advocacia Geral da União. Então, isso é uma coisa protocolar. Tinha esse negócio aí, que era esses três, mais 37, era uma lista de 40, né? Então esses três estavam no meio. Aí ele ia falar, não, esses três aqui eu não vou condecorar, você entendeu? Essa lista nem ele que faz, você entendeu? Isso aí já vem da própria máquina pública. Então quer dizer, porra, isso aí, você vê como é que é um monte de vazio, um monte de nada para querer bater. Tem corrupção? Aqui não tem. Tem esquema de desvio e tal? Não tem. Brincadeira. 17, vamos lá, estamos 16, 17. Não demitiu laranjas do governo, chefe da SECOM e ministro do Turismo. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá, o ministro do Turismo, né, e chefe da SECOM, eles se elegeram pelo PSL, né, que era o partido do Bivar, tá? E lá onde eles se elegeram, não sei se foi Bahia, mas é algum estado ali do Nordeste, né? O que acontece? Tem uma lei do TSE que precisa de ter 20, 30% de candidaturas femininas, né? Então, o que acontece? Fizeram denúncia na época, tal, depois que ele já tinha assumido e tal, tudo certo, que algumas mulheres que estavam lá, elas estavam ali, elas eram candidatas, mas eram candidatas só para cumprir tabela, porque isso, aquilo, por causa da cota que tem que ter de candidatas femininas, mulheres, tal, parari, parará, eram candidatas laranjas, entendeu? Então esse argumento é isso aí. Aí o Bolsonaro falou assim, ó, é o seguinte, isso aí, porque aí o pessoal queria o quê? Queria a cabeça, queria que ele fosse demitido sumariamente lá, né, da SECOM e do Ministério do Turismo, né? Eu falei, pô, não vou demitir o cara porque, né, é só uma denúncia, deixa ser apurado. Se ao fim e ao cabo ele tiver alguma responsabilidade sobre isso, eu vou demitir. Mas aqui já foi colocado, então estou explicando. É para encher linguiça, colocar mais um item aqui, você vê, olha quanta coisa aqui, olha quanta coisa, Bolsonaro, ó, é por isso que nós estamos batendo, é por isso que nós nos afastamos dele, ele é um demônio, tá vendo? É brincadeira um negócio desse, brincadeira, viu? Vamos lá. Costurou acordão com o Congresso sobre o orçamento impositivo, o PLN 4. É brincadeira, mas essa também é brincadeira, né? O que acontece? O PLN 4, né, é o famoso, né, emendas do redator, tá? Que depois ficaram batizados de orçamento secreto. Então, na verdade, esse PLN 4 que foi passado lá e o Bolsonaro isso aí passou no Congresso e o Bolsonaro, como se diz, referendou, né? Ele não foi contra, ele não vetou, tá? Então o Bolsonaro é o seguinte, qual que é a história do Bolsonaro? Ele tem 20 anos ou mais de Congresso Nacional como parlamentar. E as emendas do orçamento, né, as emendas de orçamento que os parlamentares têm direito, né, que o presidente, o executivo faz? É o seguinte, ele fala assim, ó, meu amigo, você tem aqui, ó, 2 milhões aqui para você destinar à sua base, pode ser creche, pode ser reforma de uma praça, sei lá, qualquer coisa que, né, ele tem ali, aquela verba disponível para ele alocar lá, ali na sua base eleitoral, né? Só que é o seguinte, se você não votar, o que era feito antigamente? Se você não votar junto com o governo, que o governo quer, simplesmente essa verba aí eu vou segurar ela, eu não vou soltar. E você vai morrer na praia. Você não vai mandar dinheiro lá para sua base, você entendeu? Você vai ficar sem prestígio lá, você não vai ser reeleito. Então essa lei aí era uma lei, antes dessa lei, assim, é um poder que o presidente, o poder executivo tinha para chantagear os deputados, tá? Quando foi votado, aí o que acontece?
Congresso era hostil ao Bolsonaro, falou, não, vamos votar, vamos tirar esse poder do Bolsonaro, essa foi a ideia, tá? Vamos tirar esse poder do Bolsonaro, poder vetar, como os outros presidentes todos atrás dele fizeram, né? No passado fizeram, de ele poder fazer pressão sobre os congressistas para poder aprovar as pautas dele, né? Então vamos sabotar ele. Aí que fizeram esse PLN 4, tá? Então o que acontece? Que é o orçamento impositivo. A partir do momento que tem uma verba destinada, o governo não tem mais o poder de segurar a verba, ele simplesmente tem que executar e pronto. Então tirou esse PLN 4, ele tirou do presidente em exercício, do presidente em questão, que na caso era o Bolsonaro, o poder de chantagear com o Congresso para que aprovassem as pautas do governo, né? Então isso é um enfraquecimento do presidente. Mas por que o Bolsonaro ele simplesmente apoiou e não vetou essa lei aí? Também ia ser derrubado o veto de todo jeito. Mas por que não vetou? Porque ele deu a seguinte declaração: como eu fui deputado por vários mandatos, né? Então não acho correto o deputado federal ele ter que votar não de acordo com a consciência dele, ele tem que votar de acordo com o governo, uma verba que já é dele. Então, né, nada mais justo que se tire esse poder, vamos dizer assim, esse poder discricionário de poder escolher, soltar ou não, do chefe do executivo, que é o presidente. Então o Bolsonaro ele abriu mão ao apoiar isso, ele abriu mão do seu poder que ele tinha, tá? Em nome de uma causa maior. Não, isso aí eu entendo que o deputado aí, ele fica muito na mão do executivo, vida que segue, é melhor desse jeito mesmo, tá? Sou a favor disso. Mas colocaram aqui como algo, né, que fosse ruim, que Bolsonaro fez. Então é aquele negócio de você tentar torcer tudo para tentar fazer do ruim, de uma coisa boa, uma coisa ruim, né? É só narrativa vazia. É um balão de vazio, um balão de nada, vamos lá, 19. Desmentiu o compromisso de campanha em indicar Moro na primeira vaga da STF. Meu, o Moro, o Moro ele estava ali no, como se diz? Ele fazia parte do governo e ele ia ser indicado até o final, né, na segunda vaga que tivesse. Mas só que o Moro pegou, né, meu, outro traíra, ele simplesmente pegou o boné e foi embora, atirando no governo, falando uma porção de bobagem, acusando o governo de uma porção de coisa, você entendeu? E a culpa é do Bolsonaro? Porra, para com isso, né, meu, coisinha ruim. É ridículo demais, né? Descumpriu o compromisso de campanha e não fechou a TV estatal EBC, Empresa Brasileira de Comunicação do Governo. O que aconteceu? Eu não sei, parece que teve alguma coisa que eu ouvi dizer que ele ia realmente fechar a EBC, tá? Só que quando ele chegou lá no governo, a EBC ela tinha 600 funcionários, tá? Aí ao fim e ao cabo, falando assim, ó, não adianta você fechar porque esses caras eles têm garantia de emprego. Então você vai fechar, mas você vai ter que alocar esse pessoal todo em outros lugares, que eles não podem ser mandados embora, que eles têm estabilidade, né? Então aí o em volta do Bolsonaro acabou por convencê-lo a remanejar as pautas, tentar melhorar esse EBC para tentar colocar, vamos assim, tentar mostrar o que o governo estava fazendo, tá? Então isso aí ele mudou, tá? Ele falou que ia fazer isso e não fez e ao fim e ao cabo eu acho que foi errado, ele devia ter fechado. Por quê? Porque agora que ele saiu, o EBC já inchou, já cresceu mais, então tem gente lá com super salários. Então, quer dizer, era melhor ter fechado mesmo, né? Eu acho que ele errou nisso aí, porque a máquina pública é isso, ela tende a inchar e aí virar cabide de emprego. Então não adianta, meu, o governo não é para ter uma empresa brasileira de comunicação. Então, ao fim e ao cabo, o entorno dele aconselhou ele acabou acatando isso, mas foi mal, tá? Aí realmente é uma coisa que dá para bater nele. Não devia ter deixado aberto, devia ter fechado o EBC, tá? Se bem que esqueci o nome dele, mas o cara lá que era para privatizações, né?
chegou lá, que era o cara, é o presidente de uma locadora famosa, acho que é Unidas, não sei te dizer. E ele deu uma entrevista muito boa no Brasil Paralelo, eu vi lá. E ele ficou 1 ano e meio e pediu o boné, foi embora. Ele falou assim, ó, a resistência que eu encontrei lá para privatizar, fechar qualquer coisa, você não faz ideia. Mas é uma resistência tanto das pessoas que estão no órgão, mas pessoas do entorno, aí também o poder, até o poder judiciário, tudo, todo mundo fechado para não fechar nada, para não, sabe, continuar tudo como está. Então a resistência foi muito grande. Eu cheguei num certo ponto com tanto desgaste e tal, eu realmente falei, pô, vou fazer coisa melhor porque estou muito cansado e muito frustrado da resistência que eu vejo a tudo isso aí. Tá? Então é aquele negócio, você ganhar a presidência é a cereja do bolo, mas o bolo não é seu. Então é só a cereja que é sua. O resto do bolo continua aquela máquina pública que já vem lá de trás, com aquela mentalidade estatista e tal. Quanto mais Estado maior, quanto mais inchado melhor. É difícil mexer em tudo isso. É uma coisa estrutural que você não consegue mexer só com a cereja do bolo. Né? E último item aí. Descumpriu o compromisso de campanha sobre reajustar a tabela do imposto de renda. Esse compromisso de campanha, não sei se realmente houve, tá? Mas se houve, eu acho que ele devia ter reajustado a tabela, tá? Na verdade, como quem dava a palavra final sobre qualquer coisa financeira, a parte econômica era o Paulo Guedes, então talvez para o fechamento das contas públicas, não sei te dizer qual foi o motivo, ele não foi. Eu estava até pesquisando o último reajuste na tabela, porque é o reajuste da tabela dos descontos que você pode ter, né? Foi feito em 2015. Você podia descontar na tabela de imposto de renda R$ 1.903, né? E agora, o ano passado, passou para 2.600 e pouco. Quer dizer, aumentou 30, em 8 anos, teve um reajuste de 38%, 38,72%. Né? Então, não sei te dizer isso. Que mais eu posso falar sobre o Bolsonaro? Eu posso dizer o seguinte, o Bolsonaro, bem intencionado, ele acertou algumas coisas, errou outras, né? Com certeza. Eu coloco assim, o Bolsonaro ele teve um entorno dele muito ruim. Tá? O pessoal que aconselhava ele, que dava também, além de aconselhamento, dava suporte jurídico para as decisões de governo, foi um entorno muito ruim. Tá? E eu acho que a maior fraqueza do governo Bolsonaro foi ele, por conta de críticas aí, você entendeu, exacerbadas da grande imprensa, ele comprou essas críticas falando do pessoal que era o pessoal olavista, como se o pessoal olavista fosse extrema direita. Não, o pessoal olavista é um pessoal realmente conservador, um pessoal de direita, conservador, liberal, né? E esse pessoal olavista aí, o pessoal que estava em torno dele, esse pessoal militar, né, que é um pessoal muito positivista, de ideologia positivista, ao fim e ao cabo fez pressão e todo esse pessoal olavista acabou sendo expurgado do governo. Né? O Araújo lá do Itamaraty, né? E outros caras aí que eram assim, com uma ideologia ligada ao Olavo de Carvalho, acabaram sendo expurgados. Aí ele ficou no entorno só de milicos, a maioria dele ou melancia, que é de centro-esquerda, é um cara do PSDB, ou positivista, que é quase a mesma coisa. Né? Então, ao fim e ao cabo, o entorno dele ficou muito ruim e ele pagou por isso. Está pagando até hoje por isso, está sendo perseguido, isso, aquilo, assim, está sendo perseguido ele, o entorno dele, a família dele, todo mundo sendo perseguido. Tá? Então esse é o grande erro do Bolsonaro, ele ter sido muito mal assessorado e ter dado muito ouvidos a essa ala
essa ala de esquerda, essa ala de centro-esquerda, essa ala positivista, que foi em torno dele que tem esses militares que ajudaram ele a governar, certo? Mas é isso, né? Você vê que isso aqui, ó, é ao fim e ao cabo, tá ao contrário, né? Bem, ao fim e ao cabo, só um balão de vazio para tentar bater no governo e para justificar um afastamento dessa gente do governo, né? Ó, nós apoiamos o presidente lá atrás na eleição, mas como ele fez tudo isso aqui, ó, agora nós estamos fora, sabe? Nós estamos contra o governo, vamos acabar com ele, vamos derrubar esse cara. Beleza, né? Pregaram o voto nulo, né? Lula não, mas Bolsonaro também não, voto nulo. Agora tá com o Lula aí, né? Tá aí, né? Sendo entubado aí pelo pessoal de esquerda e pelo PT. Então é isso que esse pessoal isentão, Sapatemes, PSDB, né? Tucanão, tá? Conseguiu com isso, tá bom? Então é isso aí, obrigado aí, tá? Espero ter respondido a esse meu amigo que mandou esse vídeo aí, tá? E qualquer dúvida aí depois me pergunta no particular. Um abraço, ficando por aqui. Até a próxima.